Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vindo aqui no canal Mente Aberta para trazer uma temática que na atualidade está muito em alta, né? E é uma temática sobre a qual eu venho me debruçando ultimamente de modo muito aprofundado para ter um conhecimento mais significativo, né, com relação a essa demanda, tá? E aí eu venho de fato buscando literaturas sobre o tema, né, que sejam de fato literaturas sérias, escritos sérios, acadêmicos, né, que passaram ali de fato por uma rigorosidade acadêmica para poder ser publicado. E aí, o grande problema da fomentação de informações é que muitas vezes a gente acaba entrando numa dinâmica de sair patologizando todo mundo, né, sem ter um conhecimento aprofundado. Pega um ponto ou outro superficial e aí acaba de fato sedimentando na vida das pessoas sem o estudo sério com relação à temática. Então, eu trago aqui para vocês o relacionamento romântico quando acometido por uma dinâmica narcísica e trago pontos importantes para que uma dinâmica, né, seja de fato caracterizada como narcísica. Não é um fator ou outro que vai caracterizar, né, uma dinâmica como sendo narcísica. É um conjunto, são, na verdade, fatores, né, bem relevantes que promove essa caracterização, entende? Então, gente, relacionar-se romanticamente com uma pessoa narcisista é uma experiência muito intensa, uma experiência muito complexa, né? Narcisistas costumam ter, de fato, uma personalidade que é caracterizada por um senso inflado, né, de autoimportância, né, uma necessidade constante de admiração e uma falta, né, de empatia pelos outros, uma certa frieza com relação aos outros, com relação às demandas dos outros, porque estão essencialmente muito voltados para si mesmo. Não quer dizer que uma pessoa que tenha uma inclinação para si mesmo, né, seja aí uma pessoa narcísica, né? É muito sobre o espectro disso, tá? E aí é quando a gente não pode confundir, entende? Porque como eu estou falando, não é só isso, né, o voltar-se para si mesmo, que vai caracterizar uma pessoa como sendo patológica, narcisicamente falando, entende? É um conjunto de fatores, tá, que vão influenciar de modo muito direto o comportamento, as atitudes, né, no que diz respeito a uma pessoa narcisista em um relacionamento romântico, né, o que acaba tornando a dinâmica emocionalmente desgastante e muitas vezes prejudicial para o parceiro que está ali envolvido. Então, gente, trazendo para vocês fatores significativos, né, que caracterizam uma dinâmica como sendo narcísica e com base, como eu falei para vocês, nos mais diversos estudos sérios sobre o tema, temos aí o estágio inicial. Esse estágio ele é caracterizado por uma idealização, ou seja, nos estágios iniciais do relacionamento, o narcisista geralmente apresenta um comportamento que é extremamente encantador, extremamente carismático, extremamente carinhoso, né? Que a literatura universal vai caracterizar esse comportamento como sendo love bombing, né? Ou seja, a pessoa narcisista pode fazer aí o parceiro, a parceira, se sentir muito especial, muito admirado, muito desejado, inunda inicialmente, né, esse parceiro, essa parceira de atenção, de elogios, né, de gestos românticos, e esse comportamento ele é projetado para criar uma conexão emocional rápida, profunda, muitas vezes levando o parceiro
ou a parceira, né, a acreditar que encontrou alguém que é verdadeiramente especial. E aí depois vem a fase da desvalorização. E vale frisar que entre uma fase e outra não se tem um tempo definido, estipulado. Essa fase de idealização, por exemplo, pode durar anos, pode durar 2, 3 anos, né? Então não tem um tempo estipulado entre uma fase e outra, segundo as literaturas sérias, né, relacionadas ao tema. E aí, ao passar essa fase de idealização, começa, na verdade, a fase de desvalorização. Após esse período inicial de idealização, o narcisista ele começa a se revelar gradualmente. Começa a revelar gradualmente seus verdadeiros padrões de comportamento, né? E aí esse estágio ele é caracterizado de modo muito significativo pela desvalorização do parceiro, onde o narcisista ele pode começar a criticar, menosprezar, depreciar, né, o parceiro ou a parceira. E esse processo de desvalorização pode ser sutil, mas também pode ser direto. Geralmente é sutil, é delicado, muitas vezes até imperceptível, né? Mas é um comportamento que tem como objetivo minar a autoestima, minar a confiança do parceiro ou da parceira, tornando-o aí emocionalmente dependente da validação desse narcisista, sabe? E aí começam-se os comportamentos manipulativos, né? Narcisistas frequentemente usam diversas táticas manipulativas para, de fato, manter o controle no relacionamento, né? E uma dessas táticas inclui o que também a literatura universal sobre a temática vai chamar de gaslight, né? Que é uma manipulação psicológica, também sutil, muitas vezes delicada, muitas vezes imperceptível, mas pode ser também de modo muito direto. Então, essa manipulação psicológica, né, é sobre o narcisista fazer o seu parceiro duvidar da sua própria percepção, da sua própria memória, da sua própria sanidade. Então, é muito comum aquelas frases: ah, você está exagerando. Ah, é o quê? Que nada, isso nunca aconteceu. Tá louca, tá louco, né? Isso são coisas bem comuns. E aí é quando entra os jogos mentais mesmo, né? Criam ali confusão, criam insegurança no parceiro, né? São muito de mensagens contraditórias, mudam rapidamente de comportamento. Por exemplo, há uma alternância muito significativa entre o afeto e a frieza, né? Ora estão afetivos, carinhosos, românticos, ora estão demasiadamente frios, né? Tem também a literatura universal traz muito a questão da triangulação. E aí é quando eu digo para vocês, cuidado com isso. Não é o único fator que vai caracterizar uma pessoa, né, como sendo narcisista, né, que vai caracterizar a dinâmica, a conduta dessa pessoa como sendo uma conduta narcisista, tá? Você pode vir a ter uma inclinação aí significativa para uma relação monogâmica, o teu parceiro pode vir a ter naturalmente uma inclinação significativa para uma relação não monogâmica, e tá tudo bem. Isso é sobre o que apetece a cada um, tá? Mas, dentre essas caracterizações que eu estou citando aqui para vocês, dentre esses fatores, a literatura ela traz muito que o narcisista tem uma inclinação para introduzir terceiros na dinâmica do relacionamento, né? Mencionando mesmo constantemente o interesse por outras pessoas, né? E tem também uma dinâmica de estar comparando, né, o parceiro ou a parceira com outros, para de fato gerar ciúmes, para de fato gerar competição, para de fato gerar insegurança. E aí, de novo, gente, cuidado, tá? Cuidado com isso, entende?
Uma pessoa ela pode ter uma inclinação natural para a não monogamia. Hoje a gente vive uma diversidade de modos de ser e estar no mundo e de se relacionar também. Entende? Então é como eu estou falando, é muito sobre o que apetece a cada um, entende? Mas o narcisista, a pessoa narcisista, né, que já tem a dinâmica aí, né, acometida por esses fatores que eu estou falando aqui, que eu estou explicando aqui, ele acaba tendo também, de modo muito significativo, uma inclinação significativa para uma triangulação. Outra coisa também que é bastante pertinente, a questão da projeção, né? Acusam o parceiro de comportamentos, de intenções que na verdade são deles, que eles próprios possuem, né? E aí fazem isso para desviar de fato o foco de suas próprias falhas, né? Ou seja, eles falham e eles projetam isso no parceiro ou na parceira. A culpa é sua, você que é o errado, você que provocou isso. Ou seja, tudo de bom e de virtuoso na relação é sobre ele. Tudo de ruim que acontece na relação é sobre o parceiro ou a parceira. E aí se tem, né, a questão, a necessidade muito significativa de controle, de poder. O narcisista, ele tem uma inclinação muito significativa, né, para a questão do controle, do poder sobre o parceiro, sobre o relacionamento. Eles podem ser possessivos, ciumentos, né, controladores, frequentemente tentam aí restringir as atividades, as amizades e até as opiniões do parceiro ou da parceira, né? E este controle, ele pode se manifestar de várias formas, como monitoramento constante, críticas às amizades do parceiro ou da parceira, né? E uma tentativa bem significativa para isolar esse parceiro, essa parceira, no que diz respeito ao social, no que diz respeito à sua interação social. E aí, como eu falei para vocês, tendem geralmente a demonstrar pouca ou nenhuma empatia genuína. Eles são indiferentes, insensíveis, né, aos sentimentos, às necessidades do parceiro, usa da vulnerabilidade emocional do parceiro ou da parceira como uma oportunidade para manipulação, né, como um ponto fraco mesmo. Então, por exemplo, se o parceiro, a parceira expressa tristeza, frustração, o narcisista, ele acaba reagindo com impaciência, com críticas, né, ou até mesmo com zombaria, tá? E aí é onde está o ciclo de abuso e recompensas. Muitos relacionamentos com narcisistas seguem um ciclo de abuso emocional, onde se tem ali períodos de críticas e depreciação, né, que são de fato intercalados com momentos de gentileza, de desculpas superficiais, né, pequenos gestos de afeto, e isso vai criando um ciclo vicioso de esperança, mas também de desespero no parceiro, que muitas vezes se encontra ali emocionalmente preso ao relacionamento, na expectativa de que o comportamento positivo e amoroso do narcisista possa retornar e ali ficar, né? E aí é quando vem o descarte e a indiferença final. As literaturas universais e sérias sobre o tema traz muito que eventualmente o narcisista ele pode chegar a um ponto em que ele sente que não precisa mais do parceiro ou da parceira, né? Não precisa mais, ou seja, o parceiro ou a parceira não está mais atendendo às suas necessidades egóicas, às suas expectativas egóicas, e nesse estágio ele pode descartar o parceiro ou a parceira de maneira fria, de maneira abrupta, muitas vezes já tendo ali uma substituição em mente, né? E este descarte, ele pode ser emocionalmente devastador, pode ser aí deteriorante para o parceiro, para a parceira, né? Que pode se sentir usado, abusado, descartado como um objeto, né? Então, gente,
E olha, corre-se o risco de ele retornar também. As literaturas falam muito sobre isso, né? Tem essa fase final, que é a fase de descarte. Muitas vezes descartam quando já tem alguém para substituir, né? Quando já tem alguém em mente para substituir, mas se eles vão, né, para este novo objeto e percebe que este objeto de amor não favorece o ego dele como o outro ou a outra favorecia, ele tende a querer retornar, né? Claro que isso não é uma premissa determinante, entende? É só se essa troca não for viável para o seu ego, já que eles se relacionam muito com base na utilidade que o outro tem para ele. Então, gente, estar em um relacionamento com uma pessoa narcisista pode ser extremamente desgastante, confuso, né? Portanto, é muito importante estabelecer limites claros, né? Definir limites claros sobre o que é aceitável, sobre o que não é aceitável num relacionamento, né? Buscar um suporte emocional, procurar ajuda de amigos, de familiares, né? De um psicólogo, né? Isso pode ser muito essencial para que possa se manter a perspectiva e a força emocional, né? E reconhecer de fato o ciclo de abuso, identificar os padrões de abuso, de manipulação, né? Isso pode ajudar a quebrar o ciclo e de fato tomar decisões mais conscientes sobre o relacionamento e considerar a saída do relacionamento. Em muitos casos, a melhor opção pode ser de fato afastar-se, né? Terminar o relacionamento, especialmente se ele for emocionalmente abusivo, porque o que de fato acontece é que a maioria, né, a grande maioria, né, são de fato abusivos, entende? Então, relacionar-se com uma pessoa narcisista envolve de fato muitos desafios emocionais e psicológicos, né? E é importante priorizar o próprio bem-estar, a própria saúde mental, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou pós-graduado em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online, tá? 100% online, atendo em todo o Brasil. Se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você entra em contato comigo e eu te passo informações pertinentes quanto a como se dá esse processo comigo, tá bom? É isso. Muito obrigado e até as próximas gravações.